E aí, meu povo, tudo bem? Vamos aqui para mais um vídeo, só que dessa vez vai ser de revisão. Vamos aqui passar alguns conteúdos, alguns conceitos que possam ter ficado aí batido, ficado no ar. Então, pega aí o caderno, pega o livro, caneta, tenta anotar tudo que eu disser e anotar também as dúvidas para a gente encerrar essa primeira parte, né? Capítulo 1 e capítulo 2, que eu juntei os dois em um só, para falar só sobre genética, para que a gente possa seguir para o capítulo seguinte, beleza? Então vamos lá, o que seria a genética, né? Por que a gente estuda genética? O que isso aí vai influenciar na minha vida? Para que eu preciso saber qual a importância da genética? Primeiro aqui a gente vai entender o que é a genética. Então, é uma área que estuda como é que as características físicas e biológicas são passadas de geração em geração. Então, como é que os meus avós passam as características para os meus pais, como é que os meus pais passam as características para mim, os meus irmãos e assim vai. Só que, será que é só isso? Então, eu nomeei aqui algumas importâncias que acaba que a gente nem percebe, mas a genética está na nossa vida o tempo todo. Primeiro é na prevenção e tratamento de doenças. Hoje se sabe muito mais sobre doenças do que antigamente. E graças à genética, a gente pode aí prevenir e tratar algumas doenças antes mesmo delas acontecerem. Então, quando você aí está na gravidez ainda, é possível você fazer exames que vão determinar se o bebê vai nascer com algum tipo de anomalia, algum tipo de doença. Você pode prever alguma doença genética que você possa vir a ter no futuro. Então, a engenharia genética, o mapeamento do seu DNA, ele hoje está cada vez mais comum e ajuda na qualidade de vida do ser humano, né? Produção de medicamentos, então você pode aí ter uma variedade de melhoramento na parte da farmácia, do medicamento, graças à engenharia genética. Modificação genética de plantas e animais. Então, quem nunca viu aí um alimento no supermercado que tem aquele Tzinho de amarelinho, um triângulo, que mais à frente eu vou mostrar, que são os transgênicos, né? Aqueles alimentos, eles são geneticamente modificados. Então, tem até uma polêmica aí na comunidade científica, será que faz bem, será que não faz? Agora, o que é indiscutível é que o melhoramento genético dessas plantas e animais vem para tentar melhorar tudo, né? Então, aí temos uma modificação de plantas para que elas fiquem mais resistentes às pragas. Temos aí modificação de animais, né, para melhorar a qualidade do leite, por exemplo, de uma vaca. Então, tudo isso aí é feito com modificação genética. Solução de crimes. Então, a perícia forense, ela é dependente total do DNA e da genética. Então, você consegue aí saber se uma pessoa esteve na cena do crime ou não, pelo um fio de cabelo, pela uma gota de saliva, pela uma gota de sangue. Tudo isso aí você consegue identificar qual é a pessoa só por conta do DNA dela. E dentre outras coisas aí a mais, né? O papel do DNA. A gente vai falando aqui de DNA direto, então o que seria esse DNA? Ele fica dentro do núcleo de cada célula. Vocês sabem aí, já estudaram comigo que o corpo ele é formado por um conjunto de células e nele está contido toda a informação genética da sua vida. Então, tudo que você foi e é e vai ser e tudo no escambau lá tá dentro do DNA. Então, o DNA tá toda essa informaçãozinha lá. Ele é como se fosse um grande dicionário, entendeu? Lá tem várias combinações de letras que vocês vão estudar lá no ensino médio, que são as bases nitrogenadas, né? E cada combinação vai significar alguma informação. Ela lá vai definir se você vai nascer com o olho verde, vai nascer com cabelinho liso, enrolado, a pele mais, né, escura. Então, essas diferentes sequências de letras desse dicionário vão formar os cromossomos. Vocês sabem que nós temos aí 46 cromossomos, 23 cromopares vêm da mãe e 23 do pai, né? Metade da mãe e metade do pai. Então, você é metade da sua mãe e metade do seu pai, formando aí esses 46 cromossomos com essas informações. E cada par possui inúmeros genes, então aí é uma hierarquia, né? Temos os genes, que é uma porção de cada cromossomo.
que vai formar, e esses cromossomos aí vão se unificar e vão formar o DNA. Mas lá no final, quando a gente for revisar os conceitos, eu volto para essa parte, tá? Então, só para ilustrar o que eu falei, aqui a gente tem um desenho da célula. Dentro da célula nós temos o núcleo, dentro do núcleo nós temos o DNA. Então, aqui tem os genes, que são responsáveis pela definição das características. Esse conjunto de genes vai formar os cromossomos, né? Os cromossomos que são uma estrutura bem organizada do DNA. E aí eles vão se unificar formando o próprio DNA, que é localizado dentro do núcleo, onde tem toda a informação genética. Temos aqui um indivíduo na sua totalidade, né? Conjunto de células. Em cada célula eu vou ter DNA. Genética na família. Só para ilustrar também como é que você pode visualizar essas características dentro da sua família. Eu peguei aqui uma família de um desenho animado, que é a família dinossauro, só para mostrar como é que a coloração dos olhos ela pode ser passada de geração em geração, né? Temos aí os pais de cores de olhos diferentes que podem ter uma probabilidade de nascer filhos com cores também de olhos diferentes. Então, se você... tia, não tenho... meus pais têm olhos castanhos e eu nasci com olho azul. Foi que, minha Nossa Senhora, o que foi que aconteceu? Então, a gente costuma pensar que vai só com os pais e acabou, né? Então, as gerações passadas, elas também podem influenciar no aparecimento de algumas características, determinar a cor dos olhos, por exemplo. Então, se você tem aqui uma avó que teve o olho azul, você pode sim ter sido influenciado pelo gene dela e ter pegado essa pequena porcentagem aí dos olhos azuis. No caso aqui, a família dinossauro. Oh, coisa, meu Deus. Credo. A vovó aí linda tem os olhos azuis, então ela pode sim influenciar os seus netos a terem também olhos azuis. É uma pequena porcentagem, né? Já que o gene de cor de olho azul ele é recessivo, ele não é dominante, mas pode acontecer. E como Gregor Mendel se encaixa nessa história? Gregor Mendel, ele viveu bem antes da descoberta do DNA, mas os seus estudos com a reprodução de ervilhas e as suas descobertas estavam muito além de seu tempo. A comunidade científica mal sabia que ele estava descobrindo as leis da hereditariedade. Então, o que foi que ele descobriu? Ele cruzou plantas verdes, que davam ervilhas verdes, com plantas que davam ervilhas amarelas. E ele descobriu que as filhas desses cruzamentos só davam plantas que davam ervilhas amarelas. Então, ele colocou a ervilha amarela como sendo dominante, né? No caso, a gente pode colocar o gene dela como o azão. E a ervilha verde, ele nomeou como recessiva, porque ela não aparecia. E aí a gente pode colocar com a letrinha minúscula, que é o azinho. Como eu tinha falado na aula anterior, a gente coloca os genes, os alelos, representados pelas letras do alfabeto, né? Então, aqui, vou chamar as características que não aparecem, que é a semente verde recessiva, e as que aparecem de dominante, com a semente amarela. É bem óbvio, né? Dominante é porque tem uma dominância. E aí, ele, sem querer querendo, descobriu a primeira lei de Mendel, que é a lei da dominância. Então, ele pegou aqui 2 ervilhas puras, azão e azão-azinho. O azão-azão, ele é o gene que vai determinar a cor amarela. E o azinho-azinho, ele é o gene, par de fatores, que vai determinar a cor verde. E ele descobriu que elas sempre davam filhas 100% amarelas, porque basta ter aqui um gene dominante para que a geração nasça com a cor daquela característica dominante. E aí ele fez mais um experimento. Ele cruzou essa ervilha com ela mesma. Então, ele fez aí uma fecundação autossômica, ele cruzou ela com ela mesma. E aí, foi essa com essa aqui. Então, ele descobriu aí um padrão de geração F2, que deu 25% de ervilhas azão-azão, todas amarelas, 25% de azão-azinho, heterozigoto,
Lembrando que, né, o azão homozigoto, porque só tem letras maiúsculas, né, só tem um tipo de dominância. 25% de azão-azinho, que é heterozigoto, que tem tanto o gene dominante quanto recessivo. 25% de azinho-azão, também a mesma coisa do anterior. E 25% de azinho-azinho. Então, eu tenho 25% de chance de ter ervilhas verdes, azinho-azinho, que é o recessivo. Justamente foi quando apareceu aí na geração F2 a ervilha verde, ok? Então, cada característica é determinada por dois fatores que se juntam, né? Dois fatores que se juntam e vão se separar na hora da formação dos gametas, ok? Isso vai servir para qualquer característica que possa ter um ser vivo. Então, temos aí genes que vão determinar, por exemplo, o formato das cristas de alguns galináceos, né, de galinhas. Temos aqui também alguns genes que vão determinar a pelagem de alguns cães, né, o pelo curto ou pelo longo de alguns roedores, né, o formato do chifre de alguns animais. Então, tudo isso é determinado por esse par de fatores, esses genes, que podem ser dominantes ou recessivos, ok? Se você chegou até aqui e não entendeu nada, colega, volte aí alguns passos e revise, dá um play aí no vídeo de novo, tenta entender. Revendo conceitos. Gene, aquele onde vai ter as nossas características, né? O gene, ele vai fazer parte do cromossomo. Então, o cromossomo, quando ele se unifica, ele vai formar o DNA, que é onde tem todas as nossas informações. O genótipo é justamente essas informações, é o gene, é o que não aparece de forma visível, ele está dentro do nosso DNA, são características internas, né? O fenótipo, ele vai... são justamente as características visíveis, aquilo que eu posso ver, a cor da ervilha, a cor da pelagem do hamster, a cor da pelagem do cachorro. Então, isso daí é o fenótipo, é o que eu posso ver. Homozigoto, como eu já tinha falado, né? É azão-azão ou azinho-azinho. É uma característica só, um gene que vai dar ou um total dominante ou um total recessivo. Heterozigoto, né? Azão ou azinho, azão-azinho, que é aquele que vai ter letras diferentes. No caso, eu vou mesclar letra maiúscula com minúscula, só para facilitar vocês entenderem. Que aí eu vou ter tanto o gene dominante quanto o recessivo. Por falar em recessivo, é aquela característica que ela é recessiva, obviamente, ela não vai aparecer de forma mais evidente como no dominante. Então, se eu tenho uma letra maiúscula, é suficiente para a minha característica ela se colocar em cima de outra. Então, os olhos castanhos, eles são dominantes sobre os olhos azuis. Então, se eu tenho um azão, já nasço aqui com o olho azul. E, claro que tem a porcentagem de probabilidade, né? Mas o gene dominante, ele vai dominar em cima de outra característica, no caso da recessiva. Ok? Então, a próxima aula vai ser sobre teorias da evolução. Estudem aí, dê uma lida prévia no capítulo 3 e a gente se encontra na próxima aula, ok?